Olá, seja bem-vindo à primeira edição do Jornal Toda Hora desta terça-feira. Você acompanha agora as principais notícias. E começa falando de política, porque a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade manter a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O repórter Bruno Tibério, direto de Brasília, traz as informações. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão ela confirma a ordem dada no sábado pelo ministro Alexandre de Moraes, que apontou o risco concreto de fuga e também ameaça à ordem pública. Bolsonaro foi preso na manhã deste último sábado e ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. A medida ela substituiu a prisão domiciliar que ele cumpria, inclusive, desde agosto. Segundo a Polícia Federal, o ex-presidente tentou violar a tornozeleira eletrônica durante a madrugada. A convocação de uma vigília feita pelo senador Flávio Bolsonaro no condomínio onde o ex-presidente mora também foi citada pelos investigadores como um ambiente propício para tentar aí dificultar a fiscalização e também facilitar uma eventual fuga do ex-presidente. Nesta segunda-feira, todos os ministros da primeira turma concordaram com o entendimento de Moraes. Com isso, Bolsonaro então permanece preso preventivamente. A prisão preventiva ela não tem prazo determinado, ela permanece enquanto o Supremo ele entender que os motivos que justificaram a medida, elas continuam presentes. No caso específico de Bolsonaro, o STF avaliou que a proximidade do trânsito em julgado da ação da trama golpista aumenta ainda mais o risco dele de fuga. Essa fase, inclusive, marca o fim de todas as possibilidades de recursos e também o início da execução da pena, que é de 27 anos e 3 meses de prisão. A violação da tornozeleira também foi considerada um descumprimento de medida cautelar, o que, segundo a legislação penal, autoriza a conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva. Pelas regras processuais, a prisão preventiva ela é revisada a cada 90 dias, mas pode ser mantida ou até mesmo revogada a qualquer momento, conforme novos elementos entrem no processo. Entre esses elementos está o registro de tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica, que é utilizada pelo ex-presidente. As investigações também apontaram que havia aí a possibilidade, então, de deslocamento de Jair Bolsonaro para embaixadas que estão localizadas na região onde Bolsonaro reside. Lembrando que a Polícia Federal já havia identificado discussões anteriores sobre um pedido de asilo em representações diplomáticas. O ministro, inclusive, mencionou a fuga recente de outros investigados ligados ao mesmo núcleo e também o risco de que uma estratégia semelhante fosse adotada. A ação penal da trama golpista está ligada, então, na fase final dos recursos. Os embargos de declaração foram apresentados, inclusive pela defesa de Jair Bolsonaro. Todas elas foram rejeitadas pela primeira turma. A partir da publicação dessa decisão, começou a contar, então, o prazo para novos embargos, que se encerra já nesta segunda-feira. As defesas ainda podem tentar os chamados embargos infringentes, só que esse tipo de recurso normalmente só é possível quando há ao menos 2 votos pela absolvição, o que não ocorreu no caso de Jair Bolsonaro. Quando não houver mais a possibilidade de recursos, aí sim o caso ele vai transitar em julgado. A partir desse momento, então, começa a execução da pena. Na prática, isso significa que a prisão preventiva vai deixar de existir e Bolsonaro passa, então, para o regime definido pela condenação. E vamos falar de futebol. A Série B do Brasileirão terminou e a grande surpresa é o retorno do Remo, que não disputava a elite há mais de 30 anos. Além do Azulão, Coritiba, Atlético Paranaense e Chapecoense também estão de volta. Com 3 vagas disponíveis e 5 times na briga, a 38ª rodada da Série B do Brasileiro garantiu emoção para torcedores e admiradores do futebol durante este domingo. Após 5 mudanças no G4, Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo se juntaram ao Coritiba na disputa da Série A de 2026. Goiás e Criciúma, que dependiam apenas dos próprios resultados, ficaram pelo caminho. O Coritiba garantiu o título após vencer o Amazonas em Manaus. Por 2-1, a equipe paranaense contou com uma defesa sólida ao longo do campeonato, com apenas 23 gols sofridos.
O grande jogo da rodada ficou por conta de Remo e Goiás, duas equipes que brigavam pelo acesso. O time do Pará contou com a força de sua torcida apaixonada e conseguiu a vitória de virada. Após o apito final, a multidão não se conteve e invadiram o campo, comemorando com jogadores e comissão técnica. E com os 4 times que subiram para a primeira divisão no ano que vem, teremos um recorde para a próxima temporada. Com a chegada do Atlético Paranaense e da Chapecoense, teremos mais times jogando em campo sintético. Com isso, existe a possibilidade de algum movimento contra esse tipo de gramado na próxima temporada, assim como foi esse ano. Com Atlético Paranaense e Chapecoense garantidos na Série A, o Brasileirão terá um recorde de times que jogam em gramado sintético. Com Palmeiras e Botafogo, já são 4 os clubes que mandam jogos nesse tipo de piso. Atlético Mineiro e Vasco também têm o campo artificial, e se permanecerem na Série A, esse número pode chegar a 6 em 2026. No caso do Vasco, a expectativa é de que o clube comece a reforma do São Januário e, por isso, mande partidas no Newton Santos, ainda sem data definida. Foram 54 jogos em 2023, 52 em 2024 e cerca de 55 em 2025. E com essa mudança, o Brasileirão de 2026 poderia ter até 114 jogos em gramado sintético. O Atlético foi o primeiro clube da Série A a adotar o gramado, em 2016 na Arena da Baixada, e a mudança permitiu inclusive a instalação do teto retrátil. Em 2020, o Palmeiras seguiu o mesmo caminho e estreou o novo piso em um jogo contra o Mirassol. O Botafogo fez a troca em 2023, já no período da SAF. Em 2025, foi a vez do Atlético Mineiro, no duelo contra o Fluminense. Já a Chapecoense, o caso é diferente. A Arena Condá é municipal e a prefeitura implementou o gramado artificial após problemas da umidade na ala norte. A primeira partida foi contra o Coritiba pela Série B, em abril. O tema tem gerado debate entre os jogadores. No início do ano, o grupo se reuniu pedindo o fim dos gramados sintéticos. Com o aumento de jogos nesse tipo de gramado, a discussão deve ganhar ainda mais força em 2026. Eu fico por aqui, mas eu retorno a 1h35 com mais notícias. Até lá!